Olá, bem-vindos a mais um report mensal da Novus Capital. Eu sou Luiz Eduardo Portela, sócio-gestor, e hoje a gente vai falar sobre o mês de julho. Então, um pouquinho sobre o cenário internacional, um pouco sobre o Brasil e como foi a performance dos nossos principais fundos. Bom, no mercado internacional, nós teve um mês onde o principal foram as decisões dos principais bancos centrais globais. Primeiro, a gente teve decisão do Banco Central Europeu, onde indicou novos estímulos à frente, só que ele decepcionou um pouco o mercado, dizendo que deve fazer mais do mesmo, ou seja, botar taxa de juros mais negativa e talvez recomprar mais títulos no médio prazo. E o principal evento do mês foi o Banco Central americano, ele sempre é o banco central de bancos centrais. A gente teve uma grande volatilidade no final do mês, onde alguns dirigentes do Banco Central americano indicaram talvez um possível corte mais forte na taxa de juros. O mercado chegou a colocar no preço uma chance alta de um corte de 50 bips, porém o Banco Central optou por um corte de 0,25 e veio com um comunicado não garantindo novos cortes. Então a gente teve mais uma vez na conferência à imprensa o presidente do Banco Central americano, o Jerome Powell, não falou bem, então ele trouxe uma volatilidade excessiva no mercado. Então acabou que foi dois bancos centrais importantes globais decepcionando o mercado ao longo do mês. Então com isso a gente teve um fechamento de mês aí com grande volatilidade e o início de agosto aí mais turbulento também. Bom, no Brasil, na parte política, a gente teve a aprovação da Previdência no primeiro turno na Câmara por um placar expressivo de 379 a favor e apenas 131 contra. Então isso ajudou muito aí, a parte política que influencia os mercados. E na segunda metade do mês, com o recesso, a gente teve aí poucas notícias aí no ambiente político. A gente vai voltar agora aí no início de agosto com a votação do segundo turno da Previdência. A gente acha que isso vai correr bem. É muito difícil os deputados que votaram a favor mudarem a cabeça aí no recesso. Fica complicado para eles, perante a opinião pública, falarem que mudou de ideia. Então a gente acha que o trâmite da reforma da Previdência vai seguir tranquilo. Na parte econômica, eu acho que o principal foi a decisão do Copom, do Banco Central aqui do Brasil, que reduziu a taxa de juros de 6,5% para 6% e indicou no comunicado que vai seguir fazendo ajuste. Então, no nosso cenário base, que era a Selic de cair de 6,5% para 5% até o final do ano, olhando o comunicado, a gente está confiante nesse cenário, está confiante que o Banco Central vai cair mais duas quedas de 50 bips, terminando o ano aí a 5%. Bom, em relação à performance dos fundos, o Novos Macro terminou o mês aí com 0,47 e acumula aí 7,72% no ano. O Novos Institucional fechou o mês com 0,67% e acumula aí 4,72% no ano. O Novos Retorno Absoluto fechou o mês com 1,70 positivo e acumula aí no ano 26,90%. O Novos Previdência fechou o mês aí com 0,72 e está com 5,46 aí no ano. E o Novos Ações fechou o mês aí com 4,79% e acumula aí no ano um ganho de 23,75%. Agora abrindo a rentabilidade, focando aqui no fundo macro, durante o mês, que é da onde surgem as principais posições de todos os fundos, o grande destaque foi a posição de renda fixa. Então a gente continua com a posição aplicada via opções e via um vértice intermediário da curva, um pouco da parte curta também, com o cenário de que a Selic vai terminar o ano a 5%. Então, como veio a decisão do Copom, veio o comunicado, foi um mês positivo para as nossas posições.
A gente está com uma posição menor do que a gente estava antes, mas ainda seguindo, né, na direção aí do corte de juros até o final do ano. A gente está mantendo essa posição. A parte de bolsa contribuiu positivamente também. Foi um mês difícil, né, onde o índice da bolsa terminou aí próximo 0 a 0 no mês. Teve, né, uma grande rotação de carteira durante o mês, onde, né, os bancos, alguns bancos sofreram bastante. A parte ligada aí aos juros baixos, né, parte no setor de consumo, setor imobiliário, né, subiu bastante ao longo do mês. Então a nossa parte de carteira teve um retorno bem positivo, mas alguma posição nossa do índice ficou ali estável. Acabou que o retorno, né, contribuiu aí pouco aí com apenas 0,11 no mês. A gente segue otimista aí com a posição de bolsa. A gente não se animou em aumentar a posição após a previdência, esperou o mercado realizar para voltar a ter uma posição maior, olhando para os próximos meses. Falando um pouquinho de commodities, a gente, né, no mês de junho teve uma posição grande em ouro, que contribuiu muito com a performance do fundo. Em julho a gente reduziu a posição, ficou mais zerado, aguardando, né, o mercado realizar. Foi positivo a gente ter feito isso. E após o mercado ter voltado um pouco, a gente reforçou essa posição, até olhando como hedge para a carteira de todas as posições. Então a gente voltou a ter uma posição maior comprada em ouro nos fundos. Falando de moedas, né, que foi destaque negativo, a gente já está aí há alguns meses tentando pegar um ponto de inflexão de dólar fraco, né, acreditando que o dólar vai ficar fraco globalmente. A gente achava que com o Banco Central americano voltando a cair juros seria, né, o start desse processo. Não foi o que aconteceu, né? Como o Banco Central americano decepcionou o mercado, o dólar voltou a ficar forte. A gente optou aí por encerrar essa posição e focar apenas na compra de ouro para tentar pegar um dólar fraco. Então todos os bancos centrais do mundo voltando a cair juros, a gente acha que o ouro vai ser o principal beneficiário desse cenário. Então o resumo da carteira é esse. A gente segue em posições, né, otimistas em Brasil e olhando aí para o cenário internacional como, né, um possível hedge, né? A gente voltou a ver a guerra comercial aí no radar, né, com o Trump voltando a ameaçar a China. Então a gente está aí com uma posição vendida em bolsa americana como hedge e olhando como uma posição comprada em ouro aí como uma posição que vai segurar a carteira em um possível ajuste aqui para frente. Então eu queria agradecer a presença de todos, lembrar que a gente está aí nas redes sociais. Você pode acompanhar nosso canal no YouTube, nossos vídeos no Instagram, no LinkedIn, e nos próximos dias a gente vai divulgar aí nossa carta mensal aí com mais detalhes das nossas posições e sobre o que a gente está achando aí para a economia, tanto local como global. Então, obrigado e até o próximo reporte mensal.